Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho, Robô News. Fique conosco até o final. Hoje, dia 21 de junho do ano de 2026. Então, na sequência, nós teremos a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E quando terminar a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, na sequência, vamos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robô News todos os dias. Vamos lá! No nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, dia 21 de junho de 2026. Já está totalmente tomado o Acre, a capital, Rio Branco, que faz fronteira com a Bolívia, o Peru, e também com tropas do Equador, dos narcoterroristas, como também colombianos, e todo tipo de relação de milícias ou exércitos comandados por Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta, óbito, que quem está no lugar dele é o Moacir. Já temos todo o procedimento. Ele se encontra preso. E vamos ver a capacidade destes ministros do seu governo, como também toda a logística do seu aparelho jurídico, do Fachin, do Toffoli, do Gilmar Mendes, da puta que os pariu no Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é o teu corregedor, Supremo Tribunal Federal, filha da puta! Como também vocês das autarquias, do Ministério Público e a puta que te pariu. Então vamos pegar todos vocês pelo cu e vamos encher vocês de buraco no pelotão de fuzilamento, traidores à pátria, entregando o Brasil à China, à Rússia, ao Irã, ao terrorismo. Vai pra puta que te pariu. Entendeu? Quem tá falando aqui é o Oscaralho, filha da puta! Tu morre hoje. Conforme essa determinação, já estamos em cautelamento e realizando todas as previdências. Acre está cercado. Brasília também. Você vai vir para o Rio de Janeiro, Lula? Vem, filha da puta. Estamos te aguardando. Tá ouvindo? Tu vai ver o que é bom pra tosse, filha da puta. Pegamos o cara da Praça Seca, o macaquinho, o negão. Ele tá preso, entendeu? Agora de manhã. E estamos pegando outros também. Não vai sobrar ninguém. E você, pessoalzinho, sai fora das favelas, te manda pro meio do mato. Vai lá pras fábricas de fentanil. Vai trabalhar lá, quer trocar tiro? Quer dar uma de esperto? Então, sai fora do Rio de Janeiro porque tu é alvo.
Está todo mundo já investigado. Não tem para onde fugir. Entenderam? Foi claro? Hoje tem toque de recolher já. Estado de sítio. Não dado pelo Brasil, dado pelos Estados Unidos da América. O FBI já está aqui. No momento, dia 21 de junho de 2026, horário 10 horas da manhã, 51 minutos. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-742-0789. Toda a sociedade acriana, todos os bancos, casa de câmbio, estão todos monitorados. Também todo o staff jurídico de advogados, também os ministros, casas de governo e também a PGR do Acre, todo mundo pego. Alcolumbre, vai pra puta que te pariu. Tu tá morto, filha da puta. Você e tua família. Entendeu? Então, terrorista traficante de drogas. Vai encarar, filha da puta. Vem quente que eu tô fervendo, filha da puta. Todos vocês. Vão pra puta que o pariu, antes que eu me esqueça. Quem tá falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Tiapano. Ao 7, grau ao 7. Conjuntamente com 125 nações. Estamos prontos para o combate. Te habilita, filha da puta. Vai pro saco, mais um. Tenta, filha da puta. Dia 21 de junho de 2026. Estou me lembrando dos filhas da puta do Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é o amigo Scuri, o juiz corregedor de vocês, seus filhas da puta, que vocês disseram que o estrangeiro não pode tomar conta de evitar que vocês sejam filhas da puta. Eu tô aqui, filha da puta. Tentaram várias vezes. Todo mundo foi pro saco. Que nem uma peneira cheio de 120, porque é assim, né? Tem que mostrar raiva. 120 tiros, 200 tiros. Ficou que nem uma peneira, filha da puta. Te mete, filha da puta. Você, Ministério Público, tudo garotão, tudo metido, velhinhos filhas da puta, cheiradores de pó, com 12 na mala, achando que vocês são os pica, Receita Federal, Polícia Federal e a puta que te pariu, superintendente, tu tá morto, superintendente. André, tu já tá fora do tacho, tu vai em cana, filha da puta. Você e os 10 superintendentes que fazem parte dessa trama. Vamos pegar todos vocês. Não tem onde esconder o dinheiro. Não tem como esconder, filha da puta. Porque tudo aparece. Tu tá cagando goma, tu anda trepado, doido pra dar tiro. Aí tu bota o Rogério Andrade cercado de miliciano, todos policiais querendo defender quem? Ele contra a humanidade. Sempre foi assim. A escolta dos banqueiros era defender a população de que eles não sejam vítimas. Então os policiais estavam lá para proteger a sociedade desses déspotas filha da puta. E aí botaram esse novo. Que novo o quê, filha da puta? Tu inventou a roda? Tu inventou a máfia? Tu inventou alguma coisa, seu filho da puta? Tu chegou no planeta e tá cagando goma e todo mundo te dá oportunidade porque você faz entrar um dinheirinho. É a máfia. Até roubar o sacristão, roubar a caixa de doação é um logro. Mas nós sabemos quem são vocês, filhos da puta. Entendeu? Então nós vamos proceder hoje. Entendeu? Hoje mesmo.
e vamos estabelecer tudo isto. Hoje, dia 21 de junho de 2026. Não tem para onde fugir. Não adianta me mandar mensagem, não adianta querer me impedir, porque nós estamos mais na frente de vocês. Então não tem como impedir. Se vocês não permitirem que eu fale, o assunto acelera para frente. Então não chegaremos nem amanhã, entendeu? Porque tudo é com relação ao cargo. O cargo pede. Vai fazer o relatório? Vou fazer o relatório. Vou ficar nervoso, vou falar em línguas. Fica à vontade. Xinga mesmo. Manda todo mundo pra puta que o pariu. Porque são filhas da puta que se venderam. Então, se eles estão cagados de medo, sabendo que já rodaram e que tem que fugir porque aqui eles não podem ficar, a mesma coisa que o Raul de Cuba, foge, filha da puta, vai pra China, vai pra Rússia, vai pra Norte-Coreia, vai pra puta que te pariu, foge. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 21 99 742 0789. E claro, continua a gente sendo processada. Ou seja, tem muito saco aí cheio que não voltou para casa hoje. Entenderam? Foi claro? O presidente Lula decidiu obrigar, né, decidiu que todos os delegados da Polícia Federal que estavam fora de seus cargos em outros órgãos devessem voltar para os quadros da Polícia Federal. Essa movimentação de Lula foi entendida dentro da PF, dentro do Supremo, como um movimento para que fosse feita uma retaliação contra André Mendonça por causa da condução desses casos. O próprio André Mendonça também observou esse movimento dessa forma e enviou um recado por meio de emissários ao Palácio do Planalto, comunicando que não aceitaria nenhum tipo de interferência política indevida no trabalho da investigação, dando um duro recado de que poderia configurar talvez até obstrução, algum tipo de mudança em seu gabinete por causa do incômodo relacionado às investigações em andamento na Polícia Federal e das quais ele é o relator. Então, nessa semana, portanto, o Ministério da Justiça fez essas requisições, mas excluiu os delegados que hoje atuam dentro da polícia, dentro do Supremo Tribunal Federal, dessa volta para a Polícia Federal. Cidades que estão no radar dos Estados Unidos para combater o CV Cidade 15, Rio Branco, Acre. Localizada no extremo oeste do território brasileiro, a isolada e quente capital do estado do Acre, Rio Branco, sempre foi considerada pelos grandes centros do Sudeste como uma cidade pacata e distante. No entanto, para os estrategistas do Comando Vermelho, CV, e agora, para os analistas de inteligência do Pentágono e da CIA, Rio Branco é uma das peças mais vitais, cobiçadas e sangrentas do tabuleiro geopolítico sul-americano. Fazendo fronteira com o Peru e a Bolívia, o Acre tornou-se o grande e incontrolável corredor terrestre de importação da cocaína andina de altíssima pureza. Na última década, o Comando Vermelho deflagrou uma guerra urbana de extermínio incrivelmente violenta para expulsar facções locais e rivais paulistas, assumindo o monopólio hegemônico e absoluto das rotas florestais e rodoviárias da região. Mas a partir de junho de 2026, com o carimbo oficial do governo dos Estados Unidos classificando o CV como uma organização terrorista estrangeira, FTO, a outrora esquecida capital acreana foi subitamente iluminada pelos potentes holofotes da segurança nacional norte-americana, transformando a fronteira amazônica em um alvo militar primário. A doutrina antiterrorista de Washington não enxerga a rodovia Estrada do Pacífico, que liga Rio Branco aos portos peruanos, como uma simples obra de integração comercial. Aos olhos da agência antidrogas americana,
DEA, e do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, essa rodovia transoceânica converteu-se na principal artéria logística para o financiamento de uma milícia terrorista global. A resposta do governo americano será asfixiante e hipertecnológica. Os Estados Unidos exercerão uma pressão esmagadora sobre o Ministério da Defesa brasileiro para promover a militarização contínua e pesada da BR-317 e das rotas fluviais em torno de Rio Branco. O uso de satélites de espionagem do Departamento de Defesa americano passará a rastrear milimetricamente o fluxo de carretas madeireiras e caminhões de gado que cruzam o estado do Acre. A inteligência do Zicorosso MEUA sabe que o Comando Vermelho utiliza o comércio madeireiro legalizado para camuflar drogas e lavar fortunas incalculáveis. Sob o peso da nova lei antiterrorismo, o rastreamento dessas cargas deixará de ser amostral para se tornar uma rede de vigilância cibernética implacável. Para a economia de Rio Branco e para a sua população civil, o impacto dessa internacionalização do conflito será devastador. O mercado madeireiro, a pecuária local e os bancos que operam na capital acreana entrarão no radar de fogo do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos IPARES, EUA, OFAC. Qualquer empresário acreano que for flagrado, mesmo por omissão, lavando dinheiro ou fornecendo logística de transporte para as frentes do Comando Vermelho, terá todos os seus ativos financeiros congelados globalmente, sendo listado no banco de dados de financiadores do terrorismo. A cidade de Rio Branco, que o CV transformou na sua inexpugnável fortaleza de fronteira e no seu porto seco de cocaína boliviana e peruana, tornou-se agora o laboratório avançado da repressão estrangeira. A pacata rotina da capital será esmagada pela presença constante de forças de segurança de elite, pela desconfiança financeira internacional e pelo peso insuportável de ser o portal de entrada de um exército que os Estados Unidos decidiram aniquilar. Cidade 14, Tabatinga, Amazonas, encravada no coração úmido e asfixiante da floresta amazônica, a cidade de Tabatinga forma, junto com a colombiana Letícia e a peruana Santa Rosa, a mais caótica, perigosa e indomável tríplice fronteira do planeta. É neste labirinto verde e aquático que nasce o Rio Solimões, a super rodovia fluvial por onde escorre a esmagadora maioria da pasta base de cocaína do mundo. O Comando Vermelho enxergou nessa geografia impenetrável a oportunidade de ouro para construir um império transnacional. Diferente do PCC, que foca no aspecto estritamente empresarial, o CV na região de Tabatinga forjou alianças de sangue, táticas militares e ideológicas com as guerrilhas colombianas, dissidentes das Farc, e com cartéis peruanos altamente armados. Eles importaram fuzis de precisão, táticas de guerrilha de selva e um poder de fogo assustador. Quando os Estados Unidos oficializaram o CV como uma rede terrorista global em 2026, Tabatinga deixou o status de fronteira problemática para assumir nos mapas do Pentágono o alarmante status de santuário terrorista de altíssimo risco e fusão de milícias. Para o Departamento de Estado americano e para a CIA, a aliança orgânica do Comando Vermelho com os remanescentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em Tabatinga é a concretização do seu pior pesadelo na América do Sul, o narcoterrorismo em sua forma mais pura e ideológica. Washington aplicará uma doutrina de contenção militar brutal na região. O governo dos Estados Unidos pressionará os governos do Brasil, Colômbia e Peru a criarem uma força-tarefa multinacional fortemente armada e com regras de engajamento quase bélicas. As lanchas blindadas, os rios escuros e os igarapés ao redor de Tabatinga serão submetidos a uma hipervigilância tecnológica financiada pelo governo americano. Drones predadores de alta altitude, UAVs, sobrevoarão a selva ininterruptamente, mapeando o calor dos laboratórios de refino camuflados na mata e das embarcações rápidas do Comando Vermelho que rasgam o rio durante a madrugada. A fronteira, aberta e caótica, será forçada a se fechar sob um cerco de inteligência e aço. A população ribeirinha, os comerciantes e os indígenas que habitam a região de Tabatinga viverão sob o terror psicológico de uma área sob lei marcial não declarada. O comércio fronteiriço na Avenida da Amizade, que une o Brasil à Colômbia e que movimenta milhões em dinheiro vivo e sem rastreio, será implacavelmente estrangulado pelo Tesouro dos Estados Unidos. A circulação de notas de $100 será rastreada até a exaustão para secar o caixa dos chefões da facção.
O Comando Vermelho transformou a imensidão da Amazônia em um escudo protetor intransponível para as forças policiais brasileiras, mas a classificação do CV como um grupo terrorista estrangeiro atraiu para as margens do Rio Solimões a máquina de espionagem mais formidável do mundo. Tabatinga será tratada pelas forças americanas com o mesmo rigor, paranoia e agressividade que aplicam na fronteira do Afeganistão, transformando a cidade amazonense no epicentro de uma guerra de selva internacionalizada. Cidade 13, Salvador, Bahia. A histórica e belíssima primeira capital do Brasil, famosa por sua cultura efervescente e pelo carnaval que arrasta milhões de pessoas, tornou-se nos últimos anos o palco de uma das mais agressivas, sanguinárias e velozes expansões territoriais da história do Comando Vermelho. Visando o domínio absoluto do Nordeste e principalmente o controle estratégico das rotas de exportação do Porto de Aratu e do Porto de Salvador, a cúpula carioca do CV despejou dinheiro, fuzis e táticas de terror nos subúrbios e favelas da capital baiana. Eles cooptaram facções locais e impuseram um regime de guerra urbana tão brutal que a cidade assistiu atônita à multiplicação de barricadas de concreto, bondes fortemente armados marchando pelas ruas e toques de recolher violentos. No entanto, com o decreto implacável de Washington, em maio de 2026, que equiparou o Comando Vermelho ao Hamas e à Al-Qaeda, as táticas de guerrilha urbana e o banho de sangue nas periferias de Salvador deixaram de ser vistos pela comunidade internacional como criminalidade comum para serem oficialmente enquadrados como insurgência terrorista armada. A reação da inteligência americana e do sistema diplomático dos e-mail será direcionar os seus mísseis financeiros e tecnológicos diretamente para a infraestrutura de lavagem de dinheiro que financia o arsenal da facção na Bahia. O Comando Vermelho não compra fuzis AR-15 e munições de grosso calibre com o dinheiro trocado do varejo local. Eles lavam o dinheiro através de empresas de fachada, eventos de fachada e de forma muito incisiva no explosivo e aquecido mercado imobiliário e de turismo de luxo do litoral norte da Bahia. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, dos Parbeastewa fará uma varredura impiedosa nas contas bancárias, construtoras e incorporadoras baianas. Se a inteligência financeira de Washington detectar que hotéis de luxo, condomínios à beira-mar ou grandes produtoras de eventos em Salvador estão sendo utilizados, mesmo que por cegueira deliberada, para limpar os lucros da facção terrorista, as sanções americanas cairão sobre a economia baiana com a força de um furacão, congelando bens e proibindo investidores estrangeiros de pisarem na cidade. A imensa pressão norte-americana também recairá pesadamente sobre as operações de exportação e a logística dos portos da Baía de Todos os Santos. A Guarda Costeira Americana e as agências alfandegárias tratarão o Porto de Salvador como uma área de alto risco operacional. Os contêineres de exportação de frutas e manufaturados da Bahia, frequentemente parasitados pelo CV para enviar cocaína à Europa, enfrentarão inspeções excruciantes, radiológicas e demoradas, atrasando a economia do Estado. Além disso, a violência nas ruas de Salvador, com os constantes confrontos de fuzil orquestrados pelo CV, gerará alertas vermelhos no Departamento de Estado do Cecerueio, afugentando o turismo internacional e os dólares que a cidade tanto precisa. A capital baiana foi transformada em uma frente de batalha pelo projeto de poder do Comando Vermelho, mas a designação de terrorismo atrairá o bloqueio comercial e a espionagem ostensiva dos Estados Unidos, ameaçando asfixiar a economia da cidade para tentar secar a principal fonte de financiamento do CV no Nordeste brasileiro, cidade 12, Cuiabá, Mato Grosso. Cravada no epicentro geográfico da América do Sul, a próspera, escaldante e bilionária capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, é a verdadeira joia da coroa da logística terrestre do Comando Vermelho. Enquanto a facção paulista domina a fronteira do Paraguai, o CV estabeleceu o seu grande reduto, o seu controle absoluto e a sua hegemonia inquestionável na fronteira boliviana e em todo o estado de Mato Grosso. Cuiabá não é apenas uma rota de passagem, é o grande centro financeiro, o cofre forte e o escritório corporativo onde as lideranças do Comando Vermelho orquestram a engenharia financeira para lavar rios de dinheiro da cocaína andina utilizando a imensidão legalizada e opulenta do agronegócio.
A facção enraizou-se nas transportadoras de grãos, comprou fazendas quilométricas de soja e infiltrou-se na compra e venda de cabeças de gado, criando uma lavanderia de dinheiro virtualmente perfeita. Mas o decreto draconiano antiterrorismo promulgado pelos Estados Unidos em 2026 rasgou esse véu de proteção agrícola. Para a inteligência financeira norte-americana, Cuiabá converteu-se instantaneamente na capital do financiamento do terrorismo na região central do continente. A guerra cibernética, burocrática e financeira dos Estados Unidos contra a estrutura do Comando Vermelho em Cuiabá será, sem sombra de dúvidas, a mais agressiva e implacável operação de auditoria já vista na história do agronegócio mundial. O Departamento do Tesouro do Cipote Simoaire sabe que o terror não se combate apenas apreendendo a droga. Aniquila-se a ameaça confiscando o patrimônio e destruindo as engrenagens da lavagem de dinheiro. Através de monitoramento por satélites de altíssima resolução e invasões cibernéticas controladas, as agências americanas mapearão todas as propriedades rurais, armazéns de estocagem e frotas de caminhões suspeitos em Cuiabá e região metropolitana, Várzea Grande. A exigência de Washington será totalitária. As grandes tradings internacionais de grãos e os frigoríficos multinacionais com sede em Cuiabá serão forçados a realizar investigações criminais privadas sobre a origem de cada saca de soja e cada cabeça de gado, sob a pena aterradora de serem banidos do mercado financeiro de Nova York e do sistema SWIFT, por estarem subsidiando o bioterrorismo e as milícias. Para os empresários honestos e os produtores rurais de Cuiabá, o clima será de verdadeiro pânico contábil e sufocamento logístico. A cidade, que transpira o dinheiro da colheita, viverá paralisada pelo medo do compliance extremo. A venda de fazendas em dinheiro vivo ou o uso de cooperativas de fachada para movimentar capital atrairá a ira imediata e os alertas vermelhos da Interpol e do FBI. Os operadores do Comando Vermelho na região, que antes se passavam por empresários de sucesso do agro transitando em caminhonetes importadas, serão caçados implacavelmente não pelas polícias locais, mas através de mandados de extradição internacional baseados nas fortíssimas leis de financiamento ao terrorismo global do Tio Sam. A facção carioca apostou as suas fichas na vastidão do Mato Grosso para ocultar o seu patrimônio financeiro, mas essa audácia transformou Cuiabá no marco zero de um bombardeio de sanções econômicas americanas que ameaça travar o motor da agricultura brasileira para secar os lucros da milícia terrorista. Cidade 11, Fortaleza, Ceará. A capital do Ceará, Fortaleza, é uma metrópole vibrante, ensolarada e um dos principais polos turísticos do Brasil, mas geograficamente e estrategicamente possui uma maldição. É o ponto do continente sul-americano mais próximo da Europa e da costa da África Ocidental. Essa posição transformou os modernos e bilionários complexos do porto do Mucuripe e do porto do Pecém nas minas de ouro logísticas para a exportação de cocaína para a máfia dos Balcãs e a 'ndrangheta italiana. Exatamente por essa inestimável vantagem de exportação, o Comando Vermelho iniciou uma invasão bárbara, sangrenta e implacável nos bairros periféricos de Fortaleza, travando batalhas com dezenas de mortos contra facções locais e rivais para assegurar o monopólio do envio marítimo transatlântico. Além da Guerra do Porto, Fortaleza é o grande entroncamento mundial dos cabos submarinos de fibra óptica. Ao rotular o Comando Vermelho como uma organização terrorista estrangeira, os Estados Unidos ligaram os alarmes máximos do Departamento de Defesa, DoD e do Comando Sul, interpretando o domínio territorial do CV na costa cearense como uma grave brecha na segurança hemisférica do Atlântico. A intervenção e a vigilância dos Estados Unidos sobre a cidade de Fortaleza assumirão proporções dignas da Guerra Fria. Para a Guarda Costeira Americana e a Agência Nacional de Segurança, NSA, permitir que uma facção terrorista estrangeira opere impunemente na cidade que concentra os cabos de internet que conectam a América do Sul aos EQ e a Europa é um risco estrutural inaceitável. O governo de Washington usará o seu pesado poder diplomático e econômico para asfixiar as operações portuárias no Ceará. O porto do Pecém, um orgulho industrial do Nordeste, será bombardeado por regulamentações antiterrorismo excruciantes.
Os americanos exigirão, sob ameaça de embargos comerciais totais, que o porto adote sistemas de escaneamento atômico e radiológico de padrão militar para todos os contêineres. Navios cargueiros que partirem de Fortaleza enfrentarão quarentenas, inspeções forçadas e desconfiança absoluta nos portos internacionais, europeus e norte-americanos, atrasando e encarecendo severamente o comércio internacional do estado do Ceará. Nas comunidades de Fortaleza, o impacto da nova classificação americana alterará profundamente a natureza do combate. O FBI e as unidades antiterrorismo pressionarão o governo federal brasileiro a esmagar as lideranças de rua do Comando Vermelho na cidade. Os líderes de bondes que antes comandavam os tiroteios nas vielas do bairro Pirambu ou do Grande Janguruçu passarão a ser enquadrados internacionalmente como líderes de células terroristas ativas, passíveis de prisão em isolamento absoluto, repatriação de bens no exterior e extradição sob as leis do Patriot Act. O próspero setor hoteleiro e turístico de Fortaleza, que movimenta bilhões, sofrerá as dolorosas consequências de alertas de segurança máxima, travel advisories emitidos pela Embaixada dos Estados Unidos afugentando investidores internacionais e turistas estrangeiros. O Comando Vermelho espalhou o terror em Fortaleza para dominar o oceano, mas o rótulo de FTO transformou a bela capital cearense na grande trincheira costeira, onde os Isumeiuá despejarão toda a sua força de embargo e espionagem para impedir que o terrorismo sul-americano alcance as costas da Europa e da África. Cidade 10, Belém, Pará, localizada estrategicamente na foz do colossal rio Amazonas, a quente, chuvosa e historicamente rica capital do Pará, Belém é a verdadeira porta de saída do norte do Brasil para as águas profundas do Oceano Atlântico. Nas últimas décadas, o Comando Vermelho, CV, travou uma guerra urbana e fluvial absolutamente sanguinária para assumir o controle hegemônico das periferias belenenses e das complexas redes de rios e furos que cercam a ilha do Marajó. A facção carioca absorveu os violentos piratas dos rios, dominando as rotas de cabotagem e transformando os labirintos aquáticos em um supercorredor de exportação de toneladas de cocaína com destino aos cartéis da Europa e da costa ocidental africana. Contudo, quando o relógio geopolítico marcou maio de 2026 e o governo dos Estados Unidos enquadrou o Comando Vermelho oficialmente como uma organização terrorista estrangeira, FTO, a vasta baía do Guajará e os portos da região de Belém entraram instantaneamente na mira de contenção da Guarda Costeira Americana e das unidades de inteligência do Pentágono, que passaram a enxergar a foz do Amazonas como o novo estuário do terror global. A doutrina militar norte-americana não tolera a existência de organizações classificadas como terroristas, controlando as passagens marítimas intercontinentais. A espionagem e a repressão dos Estados Unidos sobre Belém e o complexo portuário vizinho de Vila do Conde, em Barcarena, assumirão proporções de uma verdadeira guerra naval de baixa intensidade. Washington aplicará uma pressão asfixiante sobre a Marinha do Brasil e a Polícia Federal, exigindo a militarização ostensiva das águas ao redor da capital paraense. O monitoramento por satélite do Departamento de Defesa americano, DoD, varrerá a floresta inundada dia e noite, identificando o calor dos motores de lanchas rápidas operadas pela facção. Além disso, a CIA e a DEA, Agência Antidrogas, instalarão bases operacionais avançadas de escuta e interceptação cibernética na cidade, rastreando as comunicações criptografadas das lideranças do CV, que orquestram a lavagem de dinheiro da droga através de consórcios ilegais de mineração, exploração de madeira e até mesmo cooperativas de açaí. Para a vibrante economia de Belém e para o cidadão paraense, o custo burocrático e financeiro dessa guerra declarada por Washington será paralisante. As gigantescas tradings de minério e os exportadores de commodities agrícolas que utilizam os portos da região enfrentarão a fúria das regulamentações antiterrorismo do Tio Sam. O Tesouro dos Estados Unidos ameaçará embargar e excluir do sistema financeiro internacional qualquer empresa marítima que não adote protocolos caríssimos e demorados de raio-x e escaneamento atômico de contêineres e porões de navios. O turismo ecológico, vital para o Estado, sofrerá um baque gigantesco com a emissão de alertas de nível máximo, nível 4 do Not Travel, pelo Departamento de Estado dos Epos-Sinomaiua, classificando os arredores de Belém como zonas de insurgência terrorista.
O Comando Vermelho utilizou a imensidão dos rios amazônicos como o seu porto seguro e indetectável, mas a pesada e intolerante caneta do governo americano secou essa vantagem, atraindo para as docas do Pará a vigilância mais sufocante e a ameaça de bloqueios comerciais mais severa que a região norte do Brasil já enfrentou na sua história recente. Cidade 9, Cáceres, Mato Grosso, no extremo oeste do rico estado de Mato Grosso, onde as águas e as planícies do Pantanal formam uma das fronteiras ecológicas mais belas do mundo, encontra-se a cidade de Cáceres. Separada da Bolívia, especificamente da cidade boliviana de San Matias, apenas por estradas de terra poeirentas e dezenas de quilômetros de áreas alagadas, Cáceres é, historicamente, a principal porta de entrada terrestre e o grande ralo por onde a cocaína andina inunda o território brasileiro. O Comando Vermelho conquistou a hegemonia sangrenta e total dessa fronteira, cooptando fazendeiros, corrompendo agentes de segurança e estabelecendo uma ponte aérea e terrestre inviolável para abastecer as suas frentes no Rio de Janeiro e em todo o Centro-Oeste. No entanto, com a fulminante e implacável designação do CV como Organização Terrorista Estrangeira, FTO, pelos Estados Unidos, a pacata e tradicional cidade pantaneira de Cáceres deixou de ser vista em Washington como uma simples rota de contrabando rural para se tornar um corredor crítico de suprimentos terroristas. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Até a próxima edição. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece, para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho. 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine
do Construa Civil Mestre Dinho, afiliado da Shopee. Aproveita as promoções! Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.